Você é teletransportado de volta no tempo para o ano 1821, exatamente no mesmo lugar que você está agora, ou no nível do solo, não caindo para a morte. O que está acontecendo ao seu redor? O que você faria? Ótimo, apareço em um campo, próximo a um manicômio, com roupas estranhas e não parecendo o correto ao período local. Acho que não estou tendo muita escolha a menos que não seja vista. Estou feliz que é 1821, onde eu moro era uma guarnição de unidade de cavalaria e campos de exercícios naquela época apenas alguns anos antes. Teria sido em tempo de guerra, provavelmente teria sido executado como um espião. Eu provavelmente estaria em algum bosque. Eu estaria em um pântano. Minha vida seria ser um ogro. Bem, estou em um dormitório universitário em uma escola que existe desde 1700. Então, nada mudou, exceto provavelmente um pouco menos de eletricidade, nos tempos atuais mesmo. É isso que invejo nos europeus. Alguns dizem que minha casa foi construída em 1821, enquanto em 1821 minha cidade era literalmente apenas duas fazendas compradas por um cara, que deu o nome à cidade, após a guerra de 1812, e quando se expandiu, foi construída com tudo igual no final de 1800 casas de tijolos no estilo do início de 1900 para abrigar trabalhadores de fábricas e moinhos, seguidas de torres de blocos monótonos e depois construções com a cidade projetada apenas para ser usada por carros. O edifício mais antigo é uma igreja de 1840. Eu moro a cerca de 10 minutos a pé do mar, mas não de qualquer mar, Plymouth Barbican, claro. Eu chegaria um pouco tarde para acenar para o início da América ocidentalizada, mas considerando que o lugar tem docas desde então, deve haver algo interessante acontecendo. Muitos navios de guerra altos. Esperem cerca de 10 anos e eu poderei encontrar Darwin antes que ele embarque no Beagle. Talvez tente pegar uma carona eu mesmo. Sim, pode ser interessante. Eu estaria no meio de uma invasão pelos militares haitianos, após derrubar a coroa espanhola, República Dominicana. Eu estaria no meio de nada, em bosques profundos e esperando não ser comido por lobo ou urso. Minha cidade não tem nem 80 anos. Serei perseguido e comido por leões, leopardos, cães selvagens ou hienas. Se eles não me pegarem, serei pisoteado e empanturrado até a morte por elefantes ou búfalos. Se isso não me pegar, vou ser mordido por uma mamba ou algo assim e nunca mais acordar. Se tudo isso falhar, morrerei de fome e sede. Provavelmente morrer. Eu estaria na floresta, à noite, em janeiro, em um lugar que literalmente tem frio no nome, exceto que ninguém morava aqui na época e eu não estou com minhas roupas de inverno porque estou dentro de casa. Minha cidade natal está agitada como há séculos, mas também sou um cara moreno na Inglaterra no auge do Império Britânico, então minhas perspectivas não são boas. Um britânico estaria gritando para que eu saísse de seu milharal. Estou em uma floresta. Uma pequena comunidade madeireira pode estar em algum lugar aproximadamente 30 minutos ao norte. Se eles ainda estão aqui, é o crepúsculo quando chego a um acampamento, com frio, tremendo e coberto de lama. Alguns trabalhadores estão sentados ao redor de uma fogueira ao longe, cantando canções e passando uma jarra. Eu apresso meu passo em direção a eles, tropeçando a cada segundo passo na terra macia. Um deles me vê e grita: "Quem é aquele aí?", fazendo com que os outros ficassem em silêncio e procurassem ferramentas para me espancar. Eu grito de volta com preações da GameStop. Minha casa foi construída em um terreno que costumava ser uma fazenda de porcos. Então, provavelmente, deitada em cocô de porco.
Tenho quase certeza de que o prédio em que estou é tão antigo ou mais velho. Eu provavelmente estaria tentando me explicar para as pessoas que moraram aqui. Minhas roupas seriam estranhas o suficiente para que as pessoas acreditassem em mim. Também sou um aficionado por história e quando começo a prever coisas, me contrataria para o licitante mais rico como um oráculo de mercado. Provavelmente levaria alguns anos antes que o efeito borboleta me estragasse completamente, mas espero acumular uma fortuna decente antes disso e passar o resto da minha vida evitando futuras zonas de guerra. Estou de pijama no deserto canadense, no meio do inverno e antes das mudanças climáticas. Eu sigo em direção ao centro da minha cidade, procurando por qualquer fonte de luz que possa estar vindo de uma casa. Se ninguém mora aqui nessa época, estou praticamente morto. Se alguém mora aqui, espero que eu chegue à sua casa antes que minha queimadura por frio fique muito forte. Minha aldeia existe desde 200 AC, então em termos de habitações deve estar bem. Eu provavelmente estaria no parque do castelo mais próximo, mas em termos de habilidades e sobrevivência eu seria uma merda. Os arredores de Seul, de cueca, sem falar uma palavra em coreano, com sorte, eu seria pego e tratado como uma raridade pelo rei. Mastigado por um urso pardo poucos minutos depois de ser transportado. Obrigado. Encontre e junte-se a outros reditores que viajam no tempo. A pergunta e a resposta normal confirmam a identidade e elimina a escravidão. Forme uma sociedade secreta. Torne-se o Illuminati. De pé no topo de uma colina, olho para baixo e vejo colunas de fumaça subindo. Uma pequena cidade de 1000 casas de pedra pontilha à beira da água. Ao meu redor não há nada além de mato e um rio próximo. Se eu seguir, em algumas horas, encontrarei os primeiros colonizadores de Sydney. Minha cidade não foi sequer pesquisada até 1824, então, eu sou provavelmente um garoto branco gordo relaxando na floresta não muito longe de uma vila conjunta de Port Miltown. Provavelmente não é um bom presságio para mim. Um grupo de indígenas Sicox muito irritados estão tentando decidir se um cara branco aparecendo do nada é um sinal do que está por vir ou não. Não tenho notícias tranquilizadoras para eles. Não sei como trataram mulheres metade brancas metade filipinas em uma plantação rural profunda na Carolina do Sul em 1821. Não é ótimo, estou supondo. Na verdade, eu moro bem ao lado de uma velha plantação. Eu estaria a apenas 10 minutos a pé dela. Então, tentaria me esconder nas profundezas das florestas imediatamente. Como alguém disse, você seria rapidamente levado para um manicômio porque não estaria com a roupa certa nem seria capaz de falar como eles conversavam. Há também uma boa chance de ser confundida como um filho bastardo entre um homem branco e uma mulher negra. Então também posso ser razoavelmente confundido com um escravo fugitivo, ou uma latina, ou posso até mesmo ser confundida como uma nativa americana. O que quero dizer é que eu seria uma mulher não branca desacompanhada, sem documentos para provar minha identidade ou liberdade. Então provavelmente estaria em perigo se fosse pega. A melhor chance é me esconder na floresta, viajar à noite, roubar algumas roupas de 1821 se eu tiver a chance e tentar chegar ao norte sem nunca ser vista e sem morrer de fome ou ser morta pela vida selvagem ou pelos elementos, etc. etc. E então quando eu estiver lá, acho que ser apenas uma mendiga sem teto até que eu pudesse conseguir um trabalho como empregada e, eventualmente, pegar um cara no casamento antes de morrer de alguma doença terrível ou durante o parto. Basicamente, isso não seria divertido para mim de forma alguma. O lugar em que estou atualmente ainda é considerado uma remota cidade de montanha hoje, e só foi realmente povoado, além dos grupos indígenas da região, por volta de 1860. Então, basicamente, eu estaria tremendo de frio no meio do inverno,
preso perto do topo de uma montanha e rodeado por vários pumas, linces, ursos, etc. Se de alguma forma eu conseguisse me comunicar com os grupos de lá e eles tivessem pena de mim para me ajudar a sobreviver, talvez pudéssemos aproveitar as oportunidades de mineração lá. Mas tipo, eu também sei porra tudo sobre mineração, então, provavelmente não. No meio de um vale com algumas árvores ao redor, perto estão algumas tribos indígenas e um pequeno povoado a cerca de 13 quilômetros a leste. É lindo, tranquilo, silencioso. Eu andaria cerca de 1,5 km a leste até a trilha El Camino Real. Espero encontrar alguém que possa me dar água, talvez algo para comer. Eu começaria a caminhar para o norte e iria para São Francisco. Naquela época, era basicamente uma missão, caindo sob o domínio mexicano em 1821, o ano em que apareço. Uma vez lá, tentaria conseguir um emprego de qualquer tipo. Talvez um ajudante de rancho, não sei, qualquer coisa. Tudo que eu pediria em troca é um pouco de comida e um lugar para dormir. Depois de fazer isso, tentaria fazer amizade com qualquer pessoa que falasse inglês, de preferência, qualquer pessoa com dinheiro, poder, influência. Se eles não estivessem lá ainda, eu esperaria por mais para vir. Eu poderia compartilhar minha história se encontrasse alguém com uma educação adequada. Meu objetivo, porém, seria estabelecer um bar. Sempre há negócios para bares, e acho que a longo prazo, junto com amigos com dinheiro, poderia criar um negócio e tanto para mim. Eu seria um cara branco ao lado de uma mulher meio britânica, meio indiana em um campo fora de Sendai, Japão, no meio de uma época em que não ser um japonês no Japão não seria uma coisa boa para nenhum de nós. Bem, eu não tomo banho há alguns dias e estou descalço, então não é o ideal, embora eu esteja usando um casaco com luvas nos bolsos. Então, isso é bom. De acordo com o registro do tempo, está em torno de 14 graus F. Minha cidade ainda está 30 anos antes de ser colonizada, então estou em uma área arborizada não muito longe de um rio. O rio é minha melhor chance de encontrar ajuda. Eu uso o meu canivete para descascar um pouco de casca de árvore e fazer solas para um par de sapatos improvisados feitos com tiras de minha camisa. Depois que eu ateei fogo com o meu isqueiro, depois de me aquecer e beber um pouco de neve, começo a descer a margem do rio mais de 20 milhas até o único lugar que sei que existe, usando uma máscara cirúrgica para se aquecer. Suponho que também encontraria uma boa bengala por algum tempo. No dia seguinte, depois de caminhar pela noite, encontro um povoado quase todo francês, parecendo um mineiro perdido precisando fazer a barba e um banho. Conto com a gentileza de estranhos e conto contos fantásticos da melhor maneira que posso. Ficar em bares fazendo biscates até que eu possa me sustentar de alguma forma. Tudo isso, presumindo que eu não seja morto pelos nativos ou pela vida selvagem no caminho para a cidade. Uma mulher morena com pouca roupa que fala em línguas estranhas na Delhi colonial. Ótimo. Eu provavelmente teria que fazer truques por dinheiro. Eu provavelmente seria preso porque não sou branco e estou na casa de um estranho. Agricultura. Muita agricultura rochosa. Gostaria de aprender a cultivar. Obrigado por assistir. Vídeos novos diariamente. Por favor, se inscreva e ative o sininho para 10 anos de sorte. Até logo mais.